E aí, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de dois filósofos que, olha, chegaram para virar a mesa do pensamento ocidental, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Pensa numa época em que todo mundo estava super otimista. Pois é, eles chegaram para dizer que talvez a gente não estivesse no controle de nada. Vamos começar com um teste. Um experimento mental. Pensa na sua vida inteira. Sério, tudo. Cada alegria, cada mico, cada momento de pura preguiça. Agora, imagina que um ser te diz que você vai ter que reviver tudo isso, sem tirar nem pôr, pra sempre. E aí, a reação seria de desespero ou de comemoração? Guarda bem essa pergunta porque ela é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender o tamanho do impacto de Schopenhauer e Nietzsche, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que eles viviam. Era uma época de muita confiança, sabe? Onde a razão e o progresso pareciam a solução para tudo. O século XIX, nossa, tava numa vibe de otimismo total. A ciência bombando e filósofos como Hegel diziam que a razão era tipo o motor da história, levando a gente para um futuro cada vez melhor. Aí chegam Schopenhauer e Nietzsche para serem os estraga-prazeres da festa. Eles basicamente disseram, gente, calma aí, a razão não tá no comando de nada não, ela é só uma passageira iludida. Quem tá no volante mesmo é um impulso cego, totalmente irracional. E o primeiro a botar a boca no trombone com essa visão foi o Arthur Schopenhauer. Então se prepara, porque a visão dele não é exatamente um mar de rosas. Para Schopenhauer, o mundo que a gente vê e toca é só uma representação. O jeito mais fácil de entender isso é pensar num filme Matrix ou num videogame. A gente vê a tela, o personagem, interage com o cenário, mas a realidade mesmo é o código, a programação por trás. Schopenhauer, que era muito fã da filosofia oriental, chamou essa ilusão de véu de Maia, tipo uma cortina que não deixa a gente enxergar o que é real de verdade. Tá, e o que tem por trás desse véu? A vontade. Mas atenção, não é a nossa força de vontade de ir para a academia. É a vontade com V maiúsculo. Uma energia do universo, um impulso sem rumo e que nunca se satisfaz, movendo tudo, desde a planta que cresce em direção ao sol até nós, que estamos sempre querendo alguma coisa. Na visão dele, a gente não passa de marionetes dessa força cega. E se o motor do universo é esse desejo sem fim, o resultado para a nossa vida não é muito legal. Schopenhauer diz que a nossa existência é como um pêndulo, que fica balançando entre dois estados que não tem como escapar. De um lado do pêndulo está a dor, aquela frustração de querer algo e não ter. Do outro lado está o tédio, aquele vazio que aparece logo depois que a gente consegue o que queria. A gente mal tem tempo de curtir a conquista e a vontade já empurra a gente para um novo desejo, um novo sofrimento. É um ciclo que nunca acaba. Parece muito abstrato? Então pensa numa coisa bem do nosso dia a dia. Sabe quando a gente fica rolando o feed de uma rede social sem parar? A gente está buscando alguma coisa, um vídeo legal, uma foto que interesse, mas no fim, o que fica é um sentimento de vazio e uma ansiedade para ver o próximo post. Pois é, isso é o pêndulo de Schopenhauer em pleno século XXI. Certo, então se a vida é esse ciclo de dor e tédio, tem alguma saída? Schopenhauer aponta 3 caminhos, tipo umas figas temporárias. A primeira é a arte. Quando a gente contempla uma obra de arte, uma música, a gente esquece dos nossos quereres. A segunda é a compaixão. É quando a gente se toca que o sofrimento do outro é igual ao nosso, porque todo mundo é movido pela mesma vontade. Isso diminui nosso egoísmo. Mas a solução definitiva, a mais radical de todas, é o ascetismo. Com uma pegada bem budista, Schopenhauer propõe a negação da vontade. É tipo tentar silenciar esses desejos, viver uma vida mais simples, meditar. É uma tentativa de fazer essa força parar de nos usar. E é nesse ponto que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Porque agora a gente vai para Friedrich Nietzsche, que leu tudo isso aí e teve uma reação, digamos, bem diferente. O Nietzsche concordou totalmente com o diagnóstico. O mundo não é racional, é movido por forças cegas. Ele achou a análise do Schopenhauer genial, mas a solução ele simplesmente odiou. Para Nietzsche, negar a vontade, abrir mão do desejo, era o mesmo que ser covarde. Era virar as costas para a própria vida. Para entender a proposta de Nietzsche, a gente precisa conhecer 2 conceitos que ele pegou lá dos gregos antigos, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo é a ordem, a razão, a beleza de uma estátua perfeita. Já o dionisíaco é o caos, a paixão, a energia de uma festa descontrolada. Na visão de Nietzsche, uma vida que vale a pena precisa do equilíbrio dessas 2 forças e não de negar uma delas. Aí o Nietzsche se perguntou, mas de onde vêm os nossos valores de bom e mal? Ele identificou 2 origens. Primeiro, a moral dos senhores, dos nobres, que diziam que bom era tudo que afirma a vida, força, saúde, alegria. E depois, a moral dos escravos, que nasceu do ressentimento dos fracos.
Como eles não conseguiam ser fortes, eles inverteram tudo e disseram: não, bom mesmo é ser humilde, passivo, sofredor. Ruim é ser poderoso. Para ficar mais claro, imagina um aluno tímido que não consegue se enturmar. Em vez de lidar com isso, ele fala: festas são pra gente fútil. Eu sou superior porque prefiro ficar estudando. Ele transforma uma fraqueza numa suposta virtude. Para Nietzsche, foi exatamente isso que a moral dos fracos fez com a humanidade. E é nesse contexto que vem a frase mais famosa e provavelmente a mais mal interpretada de Nietzsche. E olha, isso não é uma comemoração, tá? É um diagnóstico. A morte de Deus significa que a base da nossa moral, a fé em um Deus, na razão, numa verdade única e absoluta, perdeu a força. Simplesmente não convence mais. E o que sobra? O niilismo. Um vazio gigante, a sensação de que nada tem valor, nada tem propósito. A humanidade ficou à deriva. E aqui a gente chega no pulo do gato. Nietzsche pega a vontade de Schopenhauer e dá uma repaginada nela. Para ele, a força que move tudo não é um simples querer sobreviver que causa dor. É uma vontade de potência, um impulso vital que não quer só existir, mas quer crescer, se expandir, dominar, se superar e criar coisas novas o tempo todo. E quem é que consegue viver de acordo com essa vontade de potência? O além do homem, ou Übermensch. E não é um super-herói de capa. É um estado de espírito. É a pessoa que supera o vazio do niilismo, que deixa de seguir a moral de rebanho e passa a ser uma criadora. Ela assume a bronca de criar seus próprios valores. Valores que dizem sim para esta vida, aqui e agora. E tudo isso, no fim das contas, nos traz de volta para aquela pergunta lá do começo, só que agora, pelos olhos de Nietzsche, ela vira o teste definitivo. O teste do eterno retorno deixa de ser uma maldição para virar a prova final. Será que a gente consegue viver de um jeito tão intenso, tão completo, que se tivesse que repetir cada segundo para sempre, exatamente igual, a resposta não seria desespero, mas sim uma festa? Um grito de sim! Manda de novo! E isso é o que Nietzsche batizou de amor fati, o amor ao destino. É a capacidade de olhar para a própria vida com todos os erros, dores e dificuldades e não querer que nada seja diferente. É entender que cada um desses momentos foi essencial para te transformar em quem você é hoje. É abraçar o próprio destino sem tirar nem pôr. E assim a gente volta para a pergunta inicial, mas agora ela tem um peso muito maior. Se o teste do eterno retorno fosse aplicado hoje, nesse momento, qual seria a reação? A sua vida é exatamente como ela é, com tudo que tem dentro. Mereceria um sim? Seria desespero ou celebração? A questão fica no ar.